Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Vanessa Stefani aqui do canal Med Todo Dia, faço medicina na São Camilo e tento gravar um pouquinho do dia a dia de uma estudante de medicina pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram bastante, que é pra eu contar um pouquinho sobre as matérias que eu tinha mais dificuldade na época do vestibular, na época do cursinho, né? E o que eu fazia pra melhorar nessas matérias. Eu aprendi pelos anos de prova, pelas várias provas que eu já fiz e pegando pra rever os resultados dela, que as matérias que você tem mais se preocupar não são as matérias que você sente mais dificuldade necessariamente, mas sim as matérias que você vai mais mal no vestibular em si e você não acerta tantas questões. Pode parecer estranho, mas como assim? Não é a mesma coisa? Se eu sinto dificuldade, eu vou mais mal. Não. Algumas vezes sim, óbvio, mas nem sempre. Eu tinha muita dificuldade de aprender história e geografia, muita. Eu assistia a aula, eu tentava ler os livros, eu fazia os exercícios e era uma coisa que, tipo assim, se você me perguntasse, eu não sabia se o professor perguntasse na aula, eu não sabia com confiança, é isso. Ah, nessa data aconteceu isso. Essa guerra foi assim. Esse país produz muito isso. Eu não tinha essa autoconfiança nessas duas matérias, principalmente. Só que no vestibular, de 10 exercícios, eu acertava 8 de história, 9 de geografia. Era uma coisa assim, tá, eu não ia bem, mas o meu senso e meu subconsciente pra aquelas matérias já tava manjado, de tipo, sei mais ou menos por onde é a resposta. O que eu fazia nessa matéria? Eu não tentava entender e ser aquela expert que eu não nasci sendo. Eu nunca tive facilidade pra essas duas matérias. E eu não ia ganhar facilidade de um dia pra noite, não ia do nada virar professora de história. Então, eu prestava atenção nas aulas, fazia resumo das duas matérias, mas eu me contentava em não saber tudo na ponta da língua. Tipo, não sei exatamente falar, mas se cair no exercício, eu sei pra onde ir, eu sei mais ou menos, eu lembro de alguns conceitos que me fazem chegar na resposta. E por isso que eu ia bem nessas matérias. O que já não acontecia, por exemplo, em biologia, que era uma matéria que eu dominava. Tipo, o professor perguntava, eu sabia responder. Não era assim a melhor, óbvio, mas eu me esforçava muito porque eu adorava a matéria. E aí chegava no vestibular e as alternativas me confundiam. E aí eu acertava 5 de 10, 4 de 10, era muito comum eu ir mal em biologia. E é meio irônico. Porque, biologia, medicina tem coisas parecidas, né? Então, por que você vai mal? Não sei, é mais uma questão na prova do que na teoria. Então, o que eu fazia? Pegava as provas, pegava o gabarito e anotava. As 10 primeiras são de português, as 10 segundas são de tal, e anotava a matéria. Depois eu corrigia e via. De português eu acertei 7 de 10. Ok, vamos ver que eu errei. De biologia, aí foi assim que eu comecei a me conhecer. Porque eu não era aquela aluna que manjava muito de exatas, nem aquela aluna que era muito boa em humanas. E aí, o que eu sou? Sabe, não sou muito boa em exata, não sou muito boa em humanas, eu vou me virando no meio. Mas onde eu tenho que estudar mais? O que eu tenho que me esforçar mais? Vou me conhecer nas provas, foi isso que aconteceu. Eu pegava os gabaritos e era sempre a mesma coisa. Química eu fui muito bem, história média, pra cima da média, geografia pra cima da média, eita, biologia não. Eita, física não. Eita, sabe? E aí eu comecei a me conhecer. Quando eu vi que eu acertava 3 de 10 de inglês, falei, eu me esforço, me mato pra acertar uma mais de física, uma mais de matemática, pra errar tudo bobeira em inglês. Aí depois disso eu comecei a brigar por ponto. Cada questão era super importante pra mim, cada alternativa. Então, eu sabia que se eu errasse uma de inglês fácil, eu ia estar perdendo a de matemática difícil, que eu fiquei 10 minutos fazendo, sabe? Exagerando. Mas é a realidade, você tem que balancear, porque em geral é tudo o mesmo ponto ali. Tem alguns vestibulares que não, mas na maioria vale tudo a mesma coisa. Então, errar uma fácil é perder a difícil que você ficou se esforçando pra saber. Então não pode. Aí, quando eu vi que eu tava perdendo muitos pontos em inglês, comecei a fazer inglês, juro, na minha primeira prova do meio do ano, eu acertei 3. Na última do meio do ano, só com o inglês que eu tava fazendo nas férias, eu já acertei 7 de 10, sabe? E aí eu terminei os meus vestibulares acertando 10 de 10 em inglês,
E hoje em dia eu não lembro mais de nada porque eu parei de praticar, mas eu vou voltar. E aí eu comecei a dar importância pra isso, pros resultados da prova. Porque não é à toa que eu tô errando mais, é justamente porque eu não tô conseguindo manjar como o exercício pede, tudo. De todas essas, eu acho que inglês foi uma que eu era muito mal e melhorei, isso me ajudou muito a passar. Biologia também, eu me confundia muito e aí eu sempre punha uma questão, uma alternativa e depois eu trocava e a primeira era certa. Então o fato de eu começar a confiar mais em mim mesmo e na minha primeira alternativa fez eu acertar um pouco mais, mas mesmo assim eu tinha um pouco de dificuldade. Mas sempre faz isso, nunca muda de alternativa, gente. O nosso cérebro, ele nos guia pra coisas que a gente não lembra de saber, mas ele lembra que tava lá a informação. Então, eu acho que é essa. Eita, mas não, parece não ter nada a ver, mas meu cérebro, a primeira impressão, considerou essa certa. Então, talvez seja mesmo. Então, cuidado com as pegadinhas, pra não desconfiar de si mesmo, que depois você sempre vai acabar se arrependendo. Que a biologia... Aí depois, as provas que eu comecei a fazer, a biologia era escrita. E aí era completamente diferente. E aí eu ia muito bem em biologia e química escrita, porque era como se fosse o professor perguntando, e aí, o que é isso? E aí eu sabia responder, só que as alternativas me confundiam. Então, no escrito era muito mais fácil, e aí eu consegui expor mais o meu conhecimento e aí eu consegui ir melhor. Na São Camilo eu passei, eu digo que foi por causa da matemática escrita, porque aí foi as 3 matérias que eu mais caí em pegadinha no escrito, então era tudo que eu precisava. Matemática é uma coisa que, tipo assim, teste, se você não sabe, você não sabe. Então vai deixar em branco ou vai chutar, uma coisa que a chance de errar é muita. No escrito você consegue enrolar, colocar o mínimo que você sabe sobre aquilo, iniciar um exercício e talvez não terminar, mas eles consideram. Então, quando pegou essas 3 matérias escritas, era tudo que eu precisava, sabe? E aí eu consegui bem e consegui passar. Mas uma matéria que eu tinha muita dificuldade, mas também era por preguiça e por falta de treino, era redação. Eu sou uma pessoa que eu não sei falar muito bem. Vocês devem perceber, ou talvez as pessoas que me conhecem mesmo sabem que eu erro muito pra falar e falo sem pensar porque eu sou ansiosa, então talvez eu escreva sem pensar também. Então isso me atrapalhava muito. E meu texto ficava às vezes sem sentido porque eu embalava num pensamento e aí eu via que era melhor ter deixado isso pra uma linha depois, sabe? Enfim, minhas redações nunca foram das melhores, eu nunca fiquei com ponto muito bom. De 20 eu ficava com 15, com 13, com 12. Isso não era bom porque, tipo, eu precisava de bastante. Na São Camilo foi a única que eu fui muito bem na redação. Eu tirei 18 de 20, porque isso pra mim é top. Mas eu tenho amigos que tiravam 18 de 20 em todas as redações. A exceção era 17, sabe? Então, nunca foi uma matéria que me ajudou. Mas eu também não praticava. É super errado, realmente, mas eu não praticava, não fazia redação. Por sorte, fui bem. Por sorte, acabei passando, mas se você tem dificuldade também nessa matéria, pratique. E na hora vai ser muito mais fácil, porque você vai estar acostumado a escrever. Eu acho que é isso, então, gente. Sobre as matérias do cursinho que eu tinha mais dificuldade, como eu aprendi a me conhecer e saber como melhorar. É isso. Eu dei algumas dicas, eu espero poder ter ajudado vocês. Me segue nas redes sociais, deixe seu comentário aqui embaixo, avalie o vídeo, me conte se vocês gostaram e me contem mais o que vocês querem ver, tá bom? É isso, fiquem com Deus, muito obrigada, até o próximo vídeo, um super beijo. Gente, voltando aqui só pra deixar um beijo muito importante pra minha amiga Mariana Zoletti, que também faz cursinho. Eu tô pensando em gravar um vídeo com ela, eu vou ver se ela tem um tempinho pra mim. E é isso, um super beijo, Mari, desculpa demorar tanto pra mandar esse beijo. Um beijo, bons estudos, amiga.